Vamos começar a nossa leitura, do livro de Origens de Alexandria, esse pastor do terceiro século do cristianismo, que tem muito a nos dizer no século XXI. Ele foi um doutor da igreja primitiva, de fala grega, e que aos 70 anos ele foi martirizado na prisão, e que discursou muito sobre várias doutrinas da igreja, tendo jurado, assim, vamos assim dizer, de que recebera da tradição apostólica todas essas informações. Ele teve um livro, o primeiro comentário sobre a carta de Paulo aos Romanos, e ele foi um dos que defenderam, majoritariamente, o livre-arbítrio, no seio da igreja, como uma doutrina que contém no Antigo e no Novo Testamento. Então, nesse livro que eu vou estar lendo na página 209, em português, da editora Paulus, Tratado sobre os Princípios, é uma obra primordial dele, exemplar, que restou até os nossos dias e que já se encontra em português. Mas todas as obras de Origens que eu possuo, ele fala sobre o livre-arbítrio. Só que essa aqui ela tem uma parte especial, tipo um capítulo inserido. Ele diz assim: a pregação eclesiástica contém a doutrina do justo juízo de Deus. Doutrina que, quando se vê que é verdadeira, exorta os ouvintes a viver bem e a fugir de todos os modos do pecado. Mas quando aqueles que a ouvem, evidentemente, concordam em dizer que o que é digno de louvor ou de reprovação depende de nós. Permiti-me que alongue um pouco em separado sobre o livre-arbítrio. Então, ele coloca aqui, dizendo que é um problema que se encontra entre os mais relevantes. Então, na época dele, principalmente a doutrina herética do gnosticismo, que veio até mesmo antes de Jesus, durante os apóstolos e até depois na igreja primitiva, e chegou até o tempo de Origens, no terceiro século. Ele mostra claramente que essa doutrina da negação da liberdade humana diante da graça de Deus já era uma realidade. Então ele vem combatendo nos seus escritos, nos seus livros, nas suas obras, que foram muitas, numerosas obras, sobre a questão do livre-arbítrio do ser humano. Aqui temos alguns textos, na palavra de Deus, que confirmam o livre-arbítrio. Quando diz aos que estão sentados à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber. Mateus 25, de 34, versículo 35. Ele lhes dá claramente essas promessas como se eles fossem a causa desses louvores, e ao contrário, os outros são reprovados pela sua falta, quando diz: ide malditos para o fogo eterno. Está escrito na Bíblia, em Mateus, comprovando que você, eu, nós, os seres humanos, somos dotados de liberdade de escolha, tanto para as coisas concernentes a Deus, no nível espiritual, também aqui na terra, para as coisas materiais. Vejamos de outro modo, como Paulo também nos fala aos que têm o livre-arbítrio, que é causa de condenação ou de salvação. Aí ele cita outra passagem, desprezas a riqueza da sua bondade, da sua paciência e da sua longanimidade, ignorando que essa bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Essa pergunta, de Paulo. Em função da dureza, da impenitência do teu coração, acumulas para ti a cólera no dia da cólera, da revelação e do julgamento junto de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Será dada a vida eterna àqueles que, pela perseverança em cumprir o bem, procuram a glória, a honra e a incorrupção. Porém, cólera e fogo aos que teimam em obedecer não à verdade, mas à injustiça. Tribulação e angústia
para toda pessoa humana que faz o mal. Primeiro o judeu, depois o grego. Glória e honra, paz a todos os que fazem o bem. Primeiro ao judeu, depois ao grego. Romanos capítulo 2, versículos de 4 a 10. Encontram-se nas escrituras inumeráveis afirmações muito claras sobre o livre-arbítrio. Isso ele coloca na sua obra, né? Então ele era um defensor do livre-arbítrio. E posteriormente, muitos outros pais da igreja, principalmente Agostinho, no quarto século, também seguiu na mesma linha. Aqui colocamos alguns textos que são muito difíceis de compreender nos dias atuais. Muitas pessoas, né, professores e pastores, se enrolam nesse texto. São as passagens de Paulo, né, assim, que parecem difíceis de compreender. Vejamos agora a que se refere à frase: não é, pois, daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus misericordioso. Romanos capítulo 9, versículo 16. Os adversários, os gnósticos, dizem: se não é obra daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia, assim a salvação não vem de nossa vontade, mas da nossa natureza, obra daquele que assim nos criou, ou daquele que tem misericórdia quando quer. Nós lhes perguntaremos, ele rebatendo essa falsa interpretação: querer o bem é bom ou mal? E correr para atingir o fim, quando alguém se apressa em direção ao bem, é louvável ou repreensível? Se disserem que é repreensível, responderão contrariamente à evidência, porque os santos querem e correm, e é evidente que ao fazê-lo não fazem nada de repreensível. Se eles disserem que é bom querer o bem e correr para o bem, nós perguntaremos: como é que a natureza perdida pode querer o bem? Pois é como uma árvore má que carrega bons frutos, visto que querer o bem é bom. Dirão em terceiro lugar que querer o bem e correr para o bem está entre os indiferentes e que não é nem louvável nem ruim. Então, na cabeça dos gnósticos, a natureza era má. Então, pau que nasce torto já vai morrer torto. Não existe salvação para os carnais. Existia um grupo de espirituais que já estavam salvos, predestinados desde a fundação do mundo, e aqueles que já nasceram carnais. Então, não tinha como resolver essa situação. Mas Orígenes mostra que não. Isso depende da liberdade de escolha de cada um. Então, e para que se acredite com mais clareza naquilo que dizemos, tomemos o exemplo da arte do piloto. Por comparação à ação dos ventos que sopram, à serenidade do ar, ao brilho dos astros, tudo isso colaborando para a salvação dos navegantes. Que importância tem a arte do piloto para retornar ao porto? Os próprios pilotos, muitas vezes, com prudência, se atrevem a concordar que salvaram o navio, mas tudo atribuem a Deus. Isso não quer dizer que nada tenha feito, mas que a parte da providência é, sem comparação, muito maior do que a da habilidade humana. No que se refere à nossa salvação, a parte de Deus é incomparavelmente maior do que a nossa. Creio que é por isso que está dito: não é, pois, daquele que quer, nem daquele que corre, mas Deus que faz misericórdia. Se devesse compreender a frase: não é, pois, daquele que quer, nem daquele que corre, mas Deus que é misericordioso, como fazem os nossos opositores, os mandamentos seriam supérfluos e não haveria motivo para Paulo distribuir a reprovação aos que caíram, o louvor ao que se comportam bem, e legislar nas igrejas. Em vão nós nos aplicamos ao querer os bens melhores, em vão corremos. Mas não é em vão que Paulo aconselha, a uns censura e outros reprova. Não é em vão que nós dedicamos ao querer os melhores bens e a nos esforçar para alcançarmos bens superiores. Os nossos contraditores, os gnósticos, é que não compreenderam do que se trata nessa passagem. Entendeu? Então, a culpa é sempre do homem de usar mal a sua liberdade de escolha, tanto para as coisas espirituais, para as coisas aqui da terra, materiais. Aqui ele coloca um outro versículo que muitas pessoas não entendem, que diz assim: em seguida vem, o querer ou agir vem de Deus, Filipenses 2, versículo 13.
Dizem alguns: se o querer vem de Deus e o agir vem de Deus, mesmo que desejamos o mal, e se agimos o mal, isso vem de Deus para nós. E se é assim, não somos senhores de nós mesmos. De igual modo, quando queremos os melhores bens e quando agimos bem, não somos nós que executamos essas ações louváveis, mas como é de Deus que vem o querer ou agir, embora pareça que nós o fazíamos. Foi Deus que nos concedeu o fazê-lo. Assim, até nisso não temos autonomia. Assim é preciso dizer, diz ele, que a palavra do apóstolo não diz que o querer mal vem de Deus, e nem o querer bem vem de Deus. E também não diz para fazer o bem ou o mal, mas o querer em geral, o agir em geral. Então ele está refutando esse tipo de interpretação e colocando a responsabilidade num homem. Entendeu? Então o culpado de se perderem ou de se salvarem recai no ser humano. Deus faz a maior parte, mas o homem tem uma parcela de responsabilidade na salvação. A salvação é responsabilidade do homem. Tudo é pela graça. O ar que você respira, o alimento que você come, o poder trabalhar. Se você está vivo nesse dia que você está assistindo esse vídeo, isso é a graça de Deus. Mas a graça de Deus não restringe, não anula a nossa responsabilidade, não anula o nosso livre-arbítrio, o poder de decisão e de escolha. É isso que a igreja primitiva anunciava desde o primeiro século, a partir de Pentecostes, que foi uma doutrina de Jesus, retirada do Antigo e do Novo Testamento. Como ele disse aqui, são inumeráveis afirmações que nas Escrituras contêm o livre-arbítrio. E como interpretar a Bíblia? Porque algumas passagens parecem, como eu acabei de ler aqui, principalmente nas cartas de Paulo, parecem atribuir tudo à soberania de Deus. E outras passagens, em maior número, parecem mostrar que o ser humano, o homem, tem responsabilidade diante da salvação e possui livre-arbítrio. Como é que a gente interpreta isso? As passagens que contêm a liberdade do homem, o livre-arbítrio, se sobrepõem às passagens que contêm a soberania de Deus, que muitos não entendem, né? Então, o homem possui livre-arbítrio. É um livre-arbítrio enfraquecido pela matéria, pela carne, pelo pecado original, mas a partir do pecado de Adão e Eva, o homem não perdeu a sua liberdade. O livre-arbítrio não foi extinto da raça humana. Por isso que Jesus, no juízo final, como um juiz, vai julgar a cada um segundo conforme as suas obras, né? Uns para o céu e outros para o inferno, de acordo com as suas obras. Porque a graça de Deus é o Espírito Santo em você para você vencer a carne, o mundo e o pecado, o maligno. Essa é a função da graça de Deus. Mortificar a sua carne para que você viva em novidade de vida, mortos para o mundo, sepultados em Cristo, e vivos para Deus, colocando agora os seus membros, a sua vida, para dar bons frutos, fazer a obra de Deus, ao invés de estar fazendo a obra de Satanás. Essa é a graça, essa é a salvação. E isso só depende de você, se você quiser receber esse Espírito, porque é de graça, não precisa pagar, não precisa fazer nada disso. Então a pregação eclesiástica, não somente desse pai da igreja que eu estou colocando nesse vídeo, Orígenes de Alexandria do terceiro século, era anunciada, pregada dessa forma, majoritariamente, desde Inácio de Antioquia, no primeiro e segundo século do cristianismo, até mesmo chegando em Agostinho, né? Existe uma leitura aí, uma interpretação, depois que Agostinho quis mudar algumas coisas, né? E a reforma protestante, ela ocorreu de dois pastores, né, agostinianos, com interpretações equivocadas da palavra de Deus referente à liberdade humana, né, Calvino e Lutero, foram dois reformadores que fizeram isso. Mas originalmente a igreja primitiva, nos seus primeiros 700 anos depois de Cristo, ou até um milênio, eles anunciavam desde a sua origem o livre-arbítrio no dogma cristão. Então, uma mensagem cristã que tenta anular o livre-arbítrio é uma mensagem falsificada. Meu nome é Pastor Alexandre Salles,
Estamos aqui nesse canal para explanar as verdades de Cristo e a verdade do Evangelho. Siga-nos no nosso canal, é de graça. Compartilhe esse vídeo, dê aquele like e deixe o seu comentário sobre isso.